Bom, queridos, nós estamos reunidos aqui, quer dizer, dois, né? Uma reunião de dois, eu e minha esposa, a Isabel, uma pastora da nossa igreja, e nós estamos aqui para falar sobre o Natal. E a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Isaías, estou aqui com o texto aberto, capítulo 9, fala que Jesus Cristo seria o príncipe da paz. Então, que essa paz de Deus, que na época de Natal fica bem, eu acho que fica muito claro essa paz. Nas cidades, em todas as cidades, você nota que existe um clima de paz. Não por falta, ausência de guerra, não é isso. É que as pessoas estão mesmo se sentindo mais tranquilas. Mesmo na correria para comprar coisas, a cidade fica cheia, mas estão em paz. As pessoas sentem essa paz. O Espírito de Deus está sobre a terra, revelando que de fato Jesus é a nossa paz. Estamos aqui para falar desse assunto que precede também a festa da virada, a festa do Ano Novo. Então, dia 25 de dezembro, é importante, dia 1º, 31 para 1º, é uma data gostosa também, mas o dia 25, que, quando nós comemoramos o Natal, é muito mais importante. Quero dizer, nesse início de conversa, que algumas pessoas têm colocado em dúvida, dizendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu quero afirmar para você que de fato ninguém sabe a data do nascimento de Jesus. E isso para nós, de fato, não importa também. Porque é claro que 2000 anos passados, ninguém foi no calendário para marcar, não existia isso. Nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data, nós não sabemos exatamente o ano que ele nasceu, mas o que importa é que Deus enviou seu Filho, Jesus, o único, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Natal é uma coisa que aconteceu, é algo que ninguém pode negar. Há 2000 anos, o Natal continua sendo comemorado e vai cada vez mais, porque é de Deus, não é? Com certeza. Eu quero dizer para vocês que eu amo Natal. Eu não saio fazendo aquele monte de compras, aquela correria. Eu acabo comprando um presentinho, um ou outro para a família. Eu não vejo isso nada demais, desde que você não coloque isso, o seu coração nessas coisas, desde que você não coloque isso em primeiro lugar. Por exemplo, quando nós vamos comemorar o aniversário de uma pessoa, nós respeitamos e aceitamos a festa que aquela pessoa nos oferece. Da mesma forma é Jesus. Como que Jesus gostaria que fosse comemorado o aniversário dele? Eu digo aniversário, mas tudo isso que o meu marido falou é verdade. Nós não sabemos o dia que Jesus nasceu, nós não sabemos o mês que ele nasceu, mas não importa, o que importa é que ele nasceu. Amém. Ele nasceu, o dia mais importante da terra. Exatamente. O dia mais importante foi o nascimento de Jesus. Tudo começou quando o anjo apareceu a Maria e disse que ela estava grávida e que ela tinha sido concebida pelo Espírito Santo. Esse foi o marco da história do ser humano. Ali começou a grande história. A história da salvação, de fato, se concretiza no Natal. Antes de Jesus, Deus estava salvando, é claro, mas quando Jesus nasceu, então isso ficou meridianamente claro, como o sol ao meio-dia. Então todo mundo conheceu o Salvador. Antes era uma profecia, as pessoas acreditavam que Jesus viria. Agora nós já temos a certeza absoluta, que não pode ser desmentida. Então o Natal realizou isso. E há várias formas de se comemorar o nascimento de Jesus.
Eu e meu marido, a minha família, nós nos reunimos, nós damos risadas, nós brincamos, mas é uma festa que ninguém precisa beber para ficar feliz. É uma festa que a gente de confraternização, por estarmos todos juntos ali. Então, faça a sua festa, mas de uma maneira que agrade o aniversariante. Isso é muito importante você saber, porque você tem que respeitar o que o aniversariante quer naquele dia. Se você é convidado para ir a uma festa, você não pode levar coisas que ele não tem ali para oferecer. Então, apresente para Jesus aquilo que ele gostaria que você apresentasse. E quero dizer também que o nascimento de Jesus foi a data mais importante. Nós não podemos deixar de falar de Maria. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Uma moça jovem, uma moça que nunca tinha conhecido nenhum homem e foi concebida pelo Espírito Santo, e ela se submeteu à vontade de Deus, ela fez a vontade de Deus e não a dela. Então a Maria é um exemplo para nós de submissão, ela é um exemplo para nós de que ela fez a vontade de Deus. Ela não ficou questionando e nem chorando e nem se amargurando. Ela fez a vontade de Deus. E aí aqui está uma grande lição, um grande exemplo para nós, até mesmo para nós as mulheres, que nós devemos fazer a vontade de Deus. O objetivo nosso tem que ser agradar a Deus. É deixar de fazer o que eu quero e fazer o que Deus quer que eu faça. Maria fez isso. E se não fosse isso, nós não teríamos hoje a oportunidade da salvação. Lembro-me uma história muito interessante, que quando o homem pisou a lua, o presidente dos Estados Unidos foi à rádio. Naquela época já tinha a televisão também, porque muitos viram pela televisão o homem pisar na lua. Uns falam que é verdade, outros falam que é mentira. Não estou questionando isso. Eu quero dizer que naquele dia o presidente dos Estados Unidos foi em rede nacional dizer que aquele dia era o dia mais importante da história do ser humano, do planeta, o dia mais importante. Billy Graham, um grande pregador, um homem de Deus, ele estava na casa dele e ele ouviu o presidente dizer isso. Na hora, ele pegou no telefone e disse, aonde ele estava falando, eu quero explicar, eu quero falar alguma coisa para o presidente e para o povo dos Estados Unidos, qual é o dia mais importante. Desculpe. E ele foi naquele programa e ele disse, eu quero dizer para vocês, meu povo, os americanos, quero dizer para o senhor presidente, que esse não foi o dia mais importante. O dia mais importante da face da terra foi o dia em que Jesus Cristo de Nazaré nasceu. E ele pôde ali falar que você pode ter muitos dias importantes na sua vida, mas o dia mais importante é quando Jesus nasceu. Foi quando tudo começou, no sentido de nós sermos resgatados por Deus. Jesus veio, nasceu numa manjedoura, numa pobreza, por causa de nós. Ali naquele estábulo, naquela manjedoura, ele poderia ter contaminado doença. Ali o inimigo já não queria o nascimento de Jesus. Ele viveu fugindo no começo, porque o rei Herodes queria matá-lo. Você conhece a história. Ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos que tivessem menos de 2 anos, para ter a certeza de que Jesus seria morto. E Maria e José viviam fugindo. Vocês imaginam para um bebê, para uma mulher que está se restabelecendo de um parto, a vida que eles estavam levando, e era a cavalo, e eles, a jumento, e eles viviam fugindo. Então Jesus passou por tudo isso, por causa de você, amém, por causa de mim. Amém. Aí Jesus cresceu, Jesus ficou moço, e em plena juventude, na época melhor, que nós sabemos como é bom os 30 anos, os 33 anos, né? Quantos objetivos, planos, sonhos. E ali Jesus morreu
por nós, com 33 anos. Poderia contar a história de Jesus, mas o nosso objetivo aqui agora é falar sobre o Natal. O Natal é importantíssimo, queridos, porque o Natal começou ali a revelação da salvação para o ser humano. Só não é salvo e não vai morar no céu com Jesus quem não quiser. Porque Jesus morreu na cruz, foi por você, foi por mim. Ele nasceu, viveu, morreu por causa de nós. E tem mais outra coisa, ele voltará por causa de nós. Ainda não terminou. E essa volta dele é que vai ser o final de tudo. Então, agradeça. O começo de tudo, né? Ou o começo de tudo, porque nós vamos começar uma nova vida ao lado de Jesus. Mas também temos que começar uma vida com o Senhor, servindo a Deus aqui na terra. E eu quero dizer para você algo particular meu. Eu ponho as minhas netas no carro e vou procurar. Esse ano eu ainda não fiz isso, mas eu vou procurar os lugares mais bonitos da cidade, onde está mais bem enfeitado, para mostrar para as minhas netas. Porque eu acho que é marcante, é gostoso. Não foi em dezembro? Não tem importância. Eu fui registrada numa data que não é o nascimento, no dia do meu nascimento. Eu fui registrada numa outra data. Mas eu deixei de nascer? Porque a data estava errada? Não, estou aqui. E não tem isso, não comemore o Natal com sabedoria, com alegria. E Deus vai te abençoar. Porque Deus quer que o filho dele, o príncipe da paz, você quer viver em paz? Respeite a vontade do príncipe da paz, não é, bem? É uma coisa importante a gente comemorar, mas de uma maneira saudável, não é? Tem muitas maneiras da gente comemorar o Natal. Essa questão, comemorar como o aniversariante quer, ele diz as seguintes palavras: dá-me, filho meu, o teu coração. Isso que agrada a Deus, um coração que é dele. Eu estava observando aqui Mateus 2, versículo 11, aqueles magos se aproximaram da casa aonde Jesus se encontrava, e eles o adoraram, e cada um entregou seu presente: ouro, incenso e mirra. É claro que esses três presentes têm significação tremenda, mas eles deram presentes ao aniversariante. Então, essa questão de trocas de presentes, isso é alegria, sim. Um jantar, isso é alegria. São várias as maneiras que a gente tem para fazer a família ser alegre nesse dia. Essa alegria pode e deve continuar, ela é perpétua o ano todo, porque o Espírito Santo, que enche a vida da gente, ele não permite que o Satanás roube a alegria. Muitas pessoas têm alegria apenas no dia 24, 25, depois a família não tem mais alegria. Não, pode ter alegria o ano todo, não basta ser nesta data, porque nosso Deus é um Deus de alegria, não é um Deus de tristeza, só de tribulação. Nós somos vencedores. E também, né, bem, nós podemos lembrar você de uma coisa: o Natal não é para você chegar bêbado em casa e criar aquele clima horrível. Deixar de aproveitar uma oportunidade de ação de graças. Esse é um dia de ação de graças. Ação de graças porque Jesus nasceu, ação de graças porque a nossa família está reunida, ação de graças porque nós temos essa oportunidade de estar comemorando o nascimento de Jesus. Então, comemore o Natal, mas não chegue em casa, não beba nem na sua casa, ao ponto de você estragar tudo. Aquilo que era para ser uma coisa de paz, que é o aniversário do Príncipe da Paz, se torna uma guerra, uma discussão, brigas, palavras feias. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós não estamos aqui defendendo o Natal no sentido de aproveita da maneira que você quer. Não é da maneira que você quer.
é da maneira que o aniversariante quer. De uma maneira agradável, saudável, sem briga, sem palavrão. Não só hoje porque é Natal, mas todos os dias da nossa vida nós temos que agradar ao Senhor. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre Lucas, porque o nascimento de Jesus moveu céus, terra e inferno. O nascimento de Jesus movimentou toda a obra da criação, movimentou todos as hostes angelicais do bem e do mal. Anjos vieram, falaram com Maria, falaram com Isabel, falaram com o pai de João Batista, falaram com o profeta. Os anjos vieram em coro, um grande coral angelical. Esse coral foi visto pelos pastores que estavam guardando seus rebanhos, porque de fato o povo, naquele burburinho, o povo não prestou atenção nos céus, mas os céus revelam a glória de Deus, sim. E os anjos todos se movimentaram. Os teólogos dizem que o inferno se esvaziou. É um modo de dizer, porque essa é uma questão espiritual, porque os demônios se concentraram na Palestina, porque naquele momento não era visível a olho nu, não é isso, mas aquele momento era o momento crucial da humanidade. Você imagina o Salvador, o Filho do Deus vivo, que nós não podemos explicar isso, claro que não podemos, concebido por obra do Espírito Santo, é inexplicável, estava nascendo em Belém da Judeia. Glória a Deus. E os anjos vieram e cercaram aquele local para que os demônios não pudessem fazer-lhe mal, e nem a seus pais, e nem à cidade. E o Lucas Lucas era um médico, uma mente científica. Então ele fez uma pesquisa detalhada e ele conta coisas incríveis, impressionantes a respeito disso aí. Isabel, no capítulo 1 de Lucas, Isabel estava grávida. Maria, sua prima, então quer dizer, João Batista e Jesus eram primos. Maria foi visitá-la. Ficou sabendo que Isabel estava grávida, já era de idade, não conseguia conceber, mas o anjo disse para ela: você vai ficar grávida, e ela ficou mesmo. O anjo também disse para Zacarias: você vai ser pai. E Zacarias duvidou, ficou mudo, sem poder falar, até o filho nascer. Foi João Batista. E quando Isabel chegou na casa de Isabel, quando Maria chegou na casa de Isabel, sua prima, a criança que estava no ventre da Isabel se moveu muito fortemente. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ela estava no 6º mês de gravidez. E Maria ficou ali com ela até o neném nascer. Depois Maria voltou. Quando Maria voltou, então Maria que já estava no 6º mês. E vou seguir aqui a narrativa. Maria fez um cântico, ela fez uma oração, ela falou palavras maravilhosas, glorificando a Deus. Depois conta o nascimento de João Batista, e a frase que me chama a atenção está no versículo 66 do 1º capítulo: que virá a ser, pois, este menino? Quer dizer, nasceu uma criança, e todo mundo ficou pensando: o que será que vai acontecer com esse menino? Esse menino, João Batista, nunca fez grandes coisas, nunca criou uma igreja imensa, nada disso. Nunca teve milhares de discípulos, pelo contrário, os seus discípulos o deixaram e começaram a seguir Jesus. Ele ficou sem ninguém. E ele vivia nos desertos, comia mel silvestre e gafanhotos, era uma vida diferente. Mas João Batista foi o maior nascido de mulher, porque quando Jesus apareceu, João Batista anunciou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Amém. Que tira o pecado do mundo. Então João Batista fez aquilo que todo mundo gostaria de fazer: anunciar
que era Jesus que havia chegado, né? Seguindo, passa para o capítulo 2 de Lucas, conta o nascimento de Jesus, quando os anjos aparecem aos pastores, as narrativas, o que os anjos falam, o cântico deles: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Está no versículo 14 do 2º capítulo de Lucas. Então, o Natal é uma época que glorifica a Deus nas maiores alturas e traz paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Você imagina uma coisa dessas? Deus enviou seu Filho a esse mundo porque Ele nos quer bem. Ele quer bem a você, querido. E Deus quer bem. E você diz, então, por que Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, meu amigo, não. A pessoa escolheu. A pessoa rejeitou Jesus. Não foi Deus que o mandou para o inferno. Apenas Deus da sabedoria sabe quem quer seguir com Ele e quem não quer. Mas Deus nos quer bem. Amém. E eu acredito nisso. Essa foi uma palavra de um anjo que desceu e falou essas palavras. Eu acredito nela profundamente, tá? Aí depois continua a narração. Jesus foi circuncidado ao templo, encontrou Simeão, encontrou Ana. Jesus, criancinha, encontrou Simeão, encontrou Ana, os quais profetizaram palavras de vida, palavras de eternidade. Ana, por exemplo, era uma viúva que vivia no templo e orava dia e noite, e quando ela viu Jesus, ela reconheceu que era Jesus, e ela falou palavras tremendas. E Simeão, quando profetizou, ele profetizou sobre Jesus, que ele seria, mas também sobre Maria, porque uma espada, ele disse para Maria, uma espada vai atravessar seu coração, porque Maria, Jesus morreu primeiro do que Maria. Morreu não, foi assassinado, né? Melhor dizendo. E Maria assistiu tudo aquilo. Então o coração dela foi ferido profundamente quando Jesus foi morto. Então a história depois continua narrando a obra de Jesus na face da terra. É isso mesmo. Falar sobre o Natal, tem tanta coisa que a gente gostaria de falar sobre o Natal, mas você tem que entender que há pessoas que perguntam assim, Jesus já existia antes do nascimento? Já. Jesus estava no céu, um lugar luxuoso, um lugar lindo, chique, um lugar de muita riqueza, porque a Bíblia relata isso, não é eu que estou falando isso para você. E lá estava Jesus junto com o seu Pai, com Deus e com o Espírito Santo que pairava sobre a terra. E quando o Senhor olhou para a terra, o Senhor Deus, o Pai, e viu que já não havia mais volta para o homem, porque o homem estava totalmente corrompido. O homem tinha se perdido na corrupção, nas drogas, nas promiscuidade. O homem tinha se perdido completamente. Deus, eu fico imaginando Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo sentado numa mesa conversando e falando assim, o homem se perdeu, o que nós vamos fazer? Aí Jesus falou assim, eu vou, porque Deus diz, eu tenho que oferecer o que eu tenho de melhor. Não adianta eu mandar um homem morrer para salvar os outros homens. Aí Jesus falou assim, não, Pai, eu vou. E o Espírito Santo falou, e eu vou junto, eu vou estar com você. E Jesus se dispôs, ele obedeceu o Pai por amor a você. Você acha que foi fácil para Jesus morrer na cruz? Você acha que foi fácil para Jesus nascer numa manjedoura, depois de tudo aquilo que ele tinha visto lá no céu, que ele tinha vivido? O príncipe, ele era o príncipe da paz,
o Filho do Deus vivo. E ele tirou o seu manto de rei, de príncipe, e veio nascer entre os homens, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E se tornou como um de nós, Se né? tornou como um de nós. Não é que Jesus veio aqui e ele era um super-homem, não. Exatamente. As mesmas tentações que você sofre, que você enfrenta, Jesus enfrentou também. Jesus sofreu. Não foi fácil o que Jesus passou por você. E você tem que saber disso, meu amigo. Você sabe por quê? Senão o próximo Natal você vai estar comemorando da mesma forma que esse ano, bebendo, gastando, depois começa o ano com um monte de dívida. Não é esse o Natal. Isso não é o Natal. O Natal é saber que um Deus, que o Príncipe da Paz, deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória, e veio e se tornou homem entre nós, com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas, para que ele, como Filho de Deus, morresse, para que a sua vida mudasse. Amém. Então Jesus, ele não tem mais nada a fazer por você no sentido de salvação. Nem por Preste mim, atenção, nem por você. e nem por mim. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele veio, nasceu num lugar sujo, de pobreza, deixou tudo que tinha e veio e se tornou homem por causa de você, por causa de mim. Então não deixe que o seu Natal seja como os outros todos e amanhã, essa noite, seja uma noite de muita alegria, mas amanhã você acorde com tanta dor de cabeça porque você bebeu tanto ou porque fez tantas outras coisas. Não, o Natal não é isso. Você tem que entender o sentido do Natal. Eu amo o Natal. Eu amo o Natal. E faz muita festa. E faço festa. Ela é festeira. Faço festa. Não se joga nada fora, não há desperdício, não há bebedeira. Há uma confraternização em que todo o tempo nós estamos lembrando é de agradecer a Jesus por ele ter vindo e ter morrido por mim, pela minha família, por você. Amém. Na cruz. Não perca essa oportunidade. Não deixe esse Natal ser como tantos outros foram e como tantos outros estão sendo em várias famílias. Só beber, só comer e esquecer do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. O Natal significa nascimento de Jesus. Nasceu por quê? Para te salvar, para tirar você das garras do diabo e te trazer para o Filho do seu amor, que é Deus, trouxe você para o Filho do seu amor. Ele enviou Jesus para que você tivesse a oportunidade de ser resgatado. E se você falar para mim não há mais chance, para mim não há mais oportunidade. Claro que há. Claro que há. Não existe. Lá em João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda imundícia. Ele perdoa todo e qualquer pecado e te torna limpo. Então pense bastante, reflita nesse assunto sobre o Natal, o verdadeiro Natal. Você pode pôr árvore de Natal, pode pôr pisca-pisca, pode enfeitar a casa se você quiser, fique à vontade. Mas o Natal, o sentido do Natal é salvação, é o nascimento de Jesus, é alguém que nasceu, que veio com o objetivo de dar a vida para que você fosse salvo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu por você. Amém. E ele morreu por você também. Amém. Nasceu por causa de você. Bem, de você. Eu estava pensando, enquanto você falava aí, eu estava pensando, o nascimento de Jesus dividiu a humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha como que hoje todo mundo entenderia isso.
pela TV, pela internet, Facebook, WhatsApp, tantas coisas. Puxa, tem muita comunicação. Naquela época não havia comunicação, era quase zero, não chegava a ser zero de comunicação. Mas os povos não se conheciam, um ou outro viajava. Como que isso aconteceu? Que coisa forte, que coisa forte. Também, 2 anos mais ou menos depois do nascimento de Jesus, Herodes mandou matar todas as crianças de Belém que tivessem de 2 anos para baixo. Os meninos. Ele mandou matar todos os meninos. Eu falei criança, mas são os meninos, tá? Mateus 2, versículo 16, você vai ver que Herodes, enfurecido, que ele ficou, porque ele foi traído pelos magos, porque quando os magos vieram para ver o menino, eles não sabiam exatamente aonde era a casa. Então passaram no palácio de Herodes e perguntaram: aonde que deve ter nascido esse menino? Nós viemos ver. E Herodes ficou apavorado, porque os magos disseram: o rei dos judeus nasceu. E Herodes ficou apavorado, mas Herodes foi muito esperto, político. Ele disse: vejam aí direitinho, eu também quero ir adorar esse menino. Aí o anjo apareceu, os magos foram, fizeram tudo, deram os presentes, e o anjo apareceu a eles e disse: voltem por outro caminho, esse rei está mal intencionado. E os magos foram embora. O Herodes se sentiu traído, se sentiu ofendido. Afinal de contas, eu sou o rei, você sabe como é que é essa coisa de alguns políticos. Então ele mandou matar todos os meninos. Foram os primeiros seres humanos a derramar sangue por causa do nome de Jesus. Foram crianças de 2 anos mais ou menos, até menos, talvez 1 ano. Foram as crianças os primeiros a derramar sangue por causa do nome de Jesus. Jesus derramou sangue inocente. Milhões de outras pessoas também já derramaram sangue inocente. Então, não é? A vinda de Jesus causou um transtorno tremendo na face da terra. O Satanás ficou enfurecido. Ele não pôde destruir o filho. Então ele quis destruir a descendência. É uma linguagem figurada para a gente entender. Ele quis destruir os que acreditavam em Jesus. E assim como o Apocalipse fala desse assunto também. Então não significa vida fácil, cor-de-rosa. Não. É batalha mesmo, é luta. Eu creio comigo que vale a pena você pagar alto preço por uma coisa que vale ou que valha o alto preço. Um homem, a Bíblia conta isso, Jesus conta essa parábola, que um homem muito rico, sábio, ele era dono de muitas pérolas. E você imagina o valor de uma pérola. Pérola é uma das coisas mais caras que existem. Aquele homem tinha muitas pérolas, porém um dia ele encontrou uma pérola de grande valor. O que ele fez? Se desfez de todas aquelas pérolas, ajuntou todo o dinheiro e comprou a pérola de grande valor. Eu não quero dizer que sua vida seja uma coisa sem valor. Não, de jeito nenhum. Porque Jesus contou essa parábola sobre a nossa vida. Não é que a minha vida, família não vale nada, se eu tenho uma fazenda, isso é uma porcaria. Não. Sou criador de gado, isso é uma porcaria. Não. Eu tenho uma empresa, tenho 200 empregados, isso aí não vale nada, isso aí você morre e fica tudo. Não é bem assim não. Tem valor sim. Uma religião tem valor sim. Mas quando você encontra a pérola de grande valor, então é dela que você vai cuidar. E Jesus, o Evangelho, isso é a pérola de grande valor.
não é a religião, não são os costumes religiosos, não. É Jesus que é a pérola de grande valor, é a salvação, nada maior, porque essa você leva na eternidade, a sua salvação. Jesus morreu, Jesus veio, nasceu, depois morreu, por causa de nós. Ele veio exatamente por causa de nós, não foi por causa dele. Ele não precisava ter feito isso, ele já é perfeito, completo, eternamente. Mas ele veio por causa de você, por causa de mim. Olha, eu quero dizer, amigo, se Jesus salvou a mim, hoje eu sou pastor Daniel, eu sou Daniel, eu sou uma pessoa, um ser humano. Se ele me salvou, se ele salvou Isabel, Isabel hoje é uma pastora, eu sei disso. Mas se ele salvou minha mulher, se salvou a mim, ele pode salvar você também, com certeza absoluta. Às vezes eu leio, e eu li alguma coisa sobre isso, e estava observando a vida de Jacó. Um autor havia dito as seguintes palavras: se Deus salvou Jacó, pode me salvar também. Eu compreendi isso. E agora eu digo para você, se Jesus veio por causa de mim, então ele também veio por causa de você. O Natal é isso. Jesus se aproximou. Nós estávamos todos fugindo, todos longe, como ovelhas desgarradas, sem pastor, como gente perdida, sem direção, sem rumo. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Era eu, era você, ela e milhões de outras pessoas. Então aquele que abre o coração e diz: Jesus, eu preciso do Senhor, esse ele recebe, ele entra na sua casa. Diz Apocalipse, diz assim, que Jesus está à porta, quer dizer, está na porta da sua casa, batendo, querendo entrar. Veja bem, ele está batendo, querendo entrar. Se você abrir a porta, ele entra, mas ele não vai arrombar essa porta. Ele respeita a gente. Não é incrível? Não é incrível? Ele nos respeita. Deus é assim. Isso é amor, né? Porque amor. Porque é amor. Esse é o verdadeiro amor. É incondicional, é inexplicável. Que mais? Não quer entrar arrombando porta e forçando a pessoa. Não, é se você quiser, eu vou entrar, vou... Né? Jesus deixa a pessoa escolher. Isso é maravilhoso. E respeita o nosso livre-arbítrio. Olha, respeita a nossa escolha. Então, como Josué disse, Josué havia entrado, colocado o povo que tinha... Moisés tirou do Egito, você sabe a história, ficou 40 anos, Moisés morreu, e Josué assumiu o comando. Então Josué entrou com esse povo, atravessou o Rio Jordão, entrou na terra prometida e fez uma palavra para esse povo. Josué disse: vocês escolham a quem querem servir. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E vocês? E todo o povo naquele dia disse: nós também serviremos ao Senhor. Escolheram Deus e foram vitoriosos enquanto se mantiveram nessa fé, honrando essa promessa, essa aliança. Então Deus veio fazer uma aliança com você. Tanto é que quando Jesus ministrou a Santa Ceia para os 12, inclusive Judas estava ali e participou disso, eles se assentaram, acredito que no chão, eles se assentaram ali, Jesus ministrou pão, o vinho e tal. Ele diz, quando distribuiu o vinho, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então ele veio fazer uma aliança. Como eu fiz uma aliança com a Isabel há mais de 40 anos, agora em janeiro, 41, e essa aliança que nós fizemos, ainda que a gente tenha alguns arranca-rabo aí, né? Alguma coisa, tem alguma disputa, mas essa aliança é para sempre. A aliança não se rompe, você não pode quebrar a aliança. Se quebrar,
o sofrimento vai ser grande demais e envolve muitas outras coisas. Jesus fez uma aliança e Ele não vai quebrar essa aliança. Amém. Você pode ter certeza de uma coisa: Ele não veio aqui brincar, Ele não veio aqui fazer papel de super-herói, alguma coisa assim, de jeito nenhum. Ele veio aqui e fez uma aliança de sangue e também de sal, uma aliança eterna, porque vai passar para a vida eterna. O Natal não é algo passageiro do dia 25 de dezembro, 24, quando a gente não trabalha, fecha o comércio. Natal é muito mais do que isso. Fala do nascimento de Jesus, então conta uma história muito maravilhosa. Existe um hino que a gente canta na igreja, nós cantamos isso há muitos anos. A poesia diz: conta-me a velha história do grande Salvador. Aí vai continuando: conta-me como ele sofreu, conta-me. E é como se o filho estivesse pedindo ao pai: pai, me conta a história de Jesus. Todos os dias, eu me lembro muito bem disso, meu pai contava a história para a gente. Antigamente não tinha luz elétrica, televisão, nada, dormia cedo. Meu pai ia lá no catre, a cama era um catre, ele contava a história. Pai, conta de novo aquela história. Eu me lembro disso. Pai, conta de novo aquela história. Então essa é a história de Jesus. Essa história vai ser repetida até o final dos dias. Os cristãos vão contar essa história para o mundo inteiro. Eu quero, antes de passar a palavra para Isabel, que ela vai dizer alguma coisa, está no coração dela. Olha, os chineses, digo assim, no sentido de país, não de povo, de todas as pessoas. A China não comemora Natal. Não. Muitos países da Ásia não comemoram Natal, do Oriente Médio. Contudo, o maior fabricante de objetos de Natal é a China. Percebeu? Olha como que o nome de Jesus, direta ou indiretamente, preenche todo o universo. O mundo inteirinho, crendo ou não crendo, não importa, ele tem que viver o Natal. Que seja fabricando bolinhas para a árvore de Natal, para exportar para o mundo inteiro. Eles trabalham para o Natal. Eles sabem que alguém está comemorando o Natal. E eles sabem que é por causa de Jesus. Jesus tomou conta. Aliás, o nome de Jesus é que tem poder, é que tem autoridade. O nome de Jesus é que é importante. E no nome de Jesus estão todas as coisas. E Deus deu tudo para Jesus, se concentrou nas mãos de Jesus. E no último dia, no final, quem vai dominar o reino das trevas, e com o sopro da sua boca vai destruir Satanás e vai jogá-lo no lago de fogo, será Jesus. Porque a palavra de Jesus, a boca de Jesus é que tem autoridade, porque Deus deu isso para ele. Jesus se tornou o centro de todas as coisas, de quem o ama e de quem o odeia, e de quem o ignora. Jesus é o mais ignorado, Jesus é o mais odiado, Jesus é o mais amado. Tudo mais é nele, porque ele é o centro do universo. Amém. Bom, eu quero dizer para você que se fosse seu aniversário amanhã, eu tenho um cunhado que faz aniversário amanhã. E se fosse o seu aniversário, se você tivesse nessa noite, a partir da meia-noite, fosse o seu aniversário, o que você gostaria de ganhar de presente? Pensa um pouquinho, talvez você pense aí num celular mais avançado, ou você pensa num carro, ou você pensa numa mochila para carregar o seu notebook, não sei. Eu sei que você, se perguntasse para você, você tem a resposta que presente você quer ganhar. Mas eu queria que você fizesse uma pergunta diferente. O que é que Jesus quer ganhar de presente de você? É aniversário dele.
seja 25 de dezembro, seja 10 de agosto, seja 15 de novembro, seja em janeiro. Não importa. Nós escolhemos 25 de dezembro para comemorar o aniversário de Jesus. O que você vai dar de presente para ele, meu amigo? Você é amado de Deus. Você tem um valor que você não faz ideia. Você só está vivo por causa do amor de Jesus. Jesus escolheu você. Jesus ama você. O que você vai dar de presente para ele? Aniversário dele amanhã. O que você vai dar? A esposa, né? É. Esposa. Pessoal, vamos reunir a família e vamos decidir o que nós vamos dar de presente para o aniversariante, que é Jesus. Posso sugerir? Dê seu coração. Exatamente. O que Jesus quer de presente de você é uma coisa só: a sua vida, seu coração. Esse é o presente que ele quer. E como é bom, né? Quando chega o Natal, meu marido fala assim para mim: o que você quer ganhar de Natal? E eu falo assim: vou pensar. Aí a gente compra um sapato que a gente gosta, ou uma roupa, né? Não precisa ser nada luxuoso. Agora, pergunte para Jesus, mas você já sabe a resposta. Sabe, querido, Jesus, todos os natais, todos os dias, do dia 1º ao dia 31, do 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, Jesus está esperando este presente. Você, seu coração, a sua vida. Você vai ver quantas coisas maravilhosas ele vai fazer na sua vida. Então comece o ano, amanhã é dia 25, estamos finalizando o ano. Começa com um propósito diferente. Fala assim: não, esse ano eu quero dar presente para o Senhor. Eu compro presente para o meu pai, eu compro para minha mãe, eu compro para minha sogra, eu compro para o sogro, para os amigos, eu dou festa, eu gasto. Mas você nunca sequer lembrou de entrar numa igreja para prestar uma adoração ao Senhor. E eu quero que você faça isso nesse Natal. Dê o seu coração. É o presente que Jesus quer. Não adianta você falar assim: ah, Jesus, eu vou dar aqui, ó, eu vou colocar uma Bíblia aberta aqui na minha sala de presente para o Senhor. Ele não quer. A Bíblia ele conhece de cor e salteado. Ele quer o seu coração. Faça isso, meu amigo. Entregue o seu coração, queridos. A família toda, pai, mãe, está na hora de vocês decidirem por Jesus. Ele é o melhor amigo. É esse o presente que ele quer de você. Eu já dei esse presente para ele. E é muito bom saber que Jesus já tem a minha vida. E a minha vida pertence a ele. Faça isso e você vai ver que ele te surpreende a cada dia. Ele te surpreende a cada dia. Cada dia Deus faz uma surpresa para você. Você vai deixar de ter problema? Não. Mas você vai ver seus problemas de maneira diferente. E eu quero também dizer para você: comece o ano com uma nova perspectiva. Comece o ano sabendo que você é um homem vitorioso. Você foi escolhido por Deus. Quantos de vocês que estão me ouvindo, o diabo já tentou matar você? Quantas vezes? Lá no ventre materno, em acidente, em quedas, quantas vezes? Mas Deus está segurando a sua vida. Você sabe por quê? Porque Ele tem um propósito tremendo na sua vida. Ele quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida de embriaguez, de palavrão feio, de mornidão. Às vezes você é uma pessoa excelente, maravilhosa, tem um coração bom. Eu conheço pessoas que têm um coração melhor que o meu. São pessoas que eu fico até impressionada da disposição. Abre a casa, leva mendigos para dentro da casa, ali cata o piolho deles, ali dá banho, corta o cabelo, veste roupa dentro da sua própria casa. Isso, a pessoa tem um coração bom, só que ela ainda não entregou a vida dela para Jesus. Jesus é o centro. Jesus tem que ser o seu foco. Comece o ano de 2015 falando assim: este ano vai ser um ano diferente, eu vou entregar a minha vida para Jesus e eu vou mudar de vida. Faça isso e conte com a nossa ajuda. Eu desejo para você um Natal feliz, abençoado.
Mas desejo para você o mais importante, o que Deus mais quer, é que você tome uma decisão em dar o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor, e eu anunciar-te coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Dá o seu coração para Jesus. Começa o ano de 2015 com novos propósitos. Deixa a derrota, deixa o fracasso, levanta a cabeça que tem alguém que te ama, tem alguém que entregou o seu próprio filho para morrer por você, e ele tem um 2015 maravilhoso reservado para você. Um feliz ano novo também para você, que Deus te abençoe muito. Amém. Nós estamos já chegando ao final, mas eu quero ler Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Paulo faz uma explanação extraordinária, difícil até de ser compreendida, de uma profundidade tremenda. Eu vou ler, nós vamos aproveitar esse texto. Filipenses 2, 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu tenho um filme que eu nunca lembro o nome daquele filme, eu acho que Megido, se eu não me engano. Eu vi aquele filme várias vezes, eu tenho em casa, e aquele filme conta, é bíblico, porém tem uma criatividade bastante grande. Ele é de uma linha pré-milenista, e então ele mostra um homem, desde criança, uma criança que cresceu, já era separada para ser demônio, para ser o diabo, Satanás. Ninguém sabia, e nem a criança sabia, e de fato ele cresceu e ele incorporou completamente o Satanás, mas como homem. E no final vem a guerra, e aquela coisa tremenda mesmo, uma batalha incrível. Mas o que me chama a atenção, e eu quero ver aquele filme para ver aquele último ponto. O Senhor Jesus vem com uma luz extraordinária e brilha. E aquele demônio então já não era mais o homem, ele já havia se manifestado. Uma coisa horrorosa, muito bem feito, quer dizer, aquela coisa ruim, bem feita, com as asas, um negócio louco, umas garras, uma coisa horrorosa mesmo. Então ele pula de um lugar para o outro, volta e fica na frente de Jesus, e o Senhor Jesus o manda para o fosso, para o buraco que leva para o inferno. E quando ele está ali para ser jogado, ele tem que se ajoelhar. Ele tem que se ajoelhar. E ele diz: Nazareno, Nazareno. E ele vai caindo, ele vai gritando: Nazareno, reconhecendo quem era Jesus. Aquilo ali me comove demais, porque até Satanás deverá se dobrar diante de Jesus. Todo joelho se dobrará. Não significa que esse joelho dobrado é porque o recebeu.
significa que teve que reconhecer quem era Jesus. Você imagina hoje pessoas que se julgam deuses, sabe tudo, eu acho, eu penso, eu não concordo, eu acho que é diferente, não é bem por aí, essa conversa toda, e cientistas e gente importante ou não importa. Naquele dia, todo o corpo será ressuscitado, todo o corpo, todas as pessoas voltarão elas mesmas a existir, e todos terão que dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Esse é aquela criancinha. Ele não é mais criança. Agora ele é o Salvador. Não é mais criança, um bebê. Agora ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Agora ele é o seu Salvador, único, todo-poderoso. E o texto que nós lemos vai terminando dizendo que Deus o exaltou sobremaneira, o exaltou tanto que deu a ele um nome que está acima de todo nome. Jesus é o nome. Jesus é o único. Ele não tem ninguém para repartir sua glória. Só Jesus. Às vezes a pessoa diz, há muitos caminhos para Deus. Há muitas estradas que levam ao Pai. Não, há uma. Você não precisa ficar batendo cabeça, porque há uma. Essa é a estrada, esse é o caminho. Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela criancinha, nascido em Belém da Judeia, o Nazareno, porque ele era de Nazaré, que nasceu em Belém, ele cresceu, ele se tornou o Salvador. Claro que ele era o Salvador, mas ele foi reconhecido. Morreu, sim, ressuscitou, está vivo para sempre. Amém. Voltará. E então, naquele dia, todo joelho, a humanidade e o mundo espiritual, demônios ou anjos, não importa, todo joelho vai se encurvar diante dele, reconhecendo quem é Jesus. Eu quero te chamar para isso. Que adianta nós ficarmos falando, eu creio em Deus, eu creio tal. O diabo também crê. Tiago diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então eu também creio, você crê, todo mundo crê. O importante é colocar em prática, crer e entregar a sua vida, confiar nele, porque ele é o autor da vida, mas ele também é o que nos leva à vida eterna. Esse Natal fala da salvação, é uma oportunidade espetacular. O ano de 2014 foi excelente, foi extraordinário, porque estamos vivos, temos oportunidades, vamos agarrar essa oportunidade. Eu te chamo para vir comigo, agarrar essa oportunidade de salvação, de vida eterna. Se alguém disser para você, isso é bobagem, não existe vida eterna, coisa nenhuma, é outra coisa, não acredite. Creia em Jesus, porque Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus, é Salvador. Deus abençoe muito você com um ano de 2015 pela graça de Deus. Amém. Coberto da graça de Deus. Deus vai te dar oportunidades extraordinárias. Esteja com os olhos abertos, os olhos da fé, e você verá isso. Deus vai te dar oportunidades maravilhosas. Pegue essas oportunidades, não perca. Você não sabe se em 2016 terá, mas no momento que ela chegar, pegue, abrace essa oportunidade. Me lembro, há 2 anos, nós fomos passar o que chamam de Réveillon, a passar de um ano para o outro. A gente estava na praia, uma praia muito gostosa, leve, sem muita população, muito boa. E eu disse, e uma chuvinha, aquilo gostoso demais. Eu disse, eu quero ficar debaixo da chuva e debaixo da chuva de fogos. Puxa, mas como aquilo foi bom, maravilhoso. Eu me lembro daquilo, escuto os fogos até agora. Eu aproveitei a minha oportunidade. Esse ano eu não vou, mas naquele ano eu fui. Foi muito legal. A gente aproveita a oportunidade e aquilo fica para sempre. Filmei, fotografei, gravei. Eu vejo e recordo. Deus vai te dar a oportunidade. Te deu um ano inteirinho, vai dar outro. Que Deus te abençoe, te proteja.
guarde sua casa, seu dinheiro prospere, sua Amém. vida seja alegre, Amém. tá? Seu interior cheio de paz, mas principalmente, no meio de tantas coisas, principalmente uma esperança tremenda no seu coração. O Satanás não vai conseguir deixar você deprê, desanimado, desacorçoado. A esperança de Deus está na sua vida. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Lembre-se de uma coisa. Deus é bom toda hora. Toda hora, Deus é bom. Tá? Fica essa frase nossa aí para vocês. Deus é bom toda hora. Toda hora, Deus é bom. Feliz Natal. Deus te abençoe. Comemore um Natal abençoado. Faça como nós conversamos com vocês aqui e queremos que a sua família passe o Natal e o Ano Novo abençoado por Deus. É o desejo do nosso coração e que vocês saibam aí se divertir, mas do jeito que o aniversariante quer, tá bom? Tá? Amém. Um beijo, um abraço para vocês. O Edner, queridão, te amo demais. O Léo, seus familiares. Verdade. Fernandópolis, uma terra de ouro. A gente mora aqui, né? Nós amamos Fernandópolis. Exatamente, uma terra de ouro abençoada. O Senhor está sobre essa terra, está mandando chuva nesses dias. Eu quero pedir a Deus, e tenho pedido, que a chuva de graça, de bênção, cubra toda a nossa cidade. Porque você que mora aqui é um homem abençoado, é terra abençoada, é terra de Deus. E olha, Canal 10, parabéns. Exato. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E nós queremos agradecer muito a vocês. Nós somos uma família aqui, trabalhamos juntos e desejamos para vocês as bênçãos mais preciosas do Senhor sobre a vida do Éder, da sua família, de todos que trabalham aqui no Canal 10. É um pessoal muito legal, nós amamos vocês e queremos que vocês tenham 2015 e oramos por cheio vocês. De bênçãos, né? Cheio de e oramos por vocês, nós não esquecemos, tá? Beijo para vocês. Feliz Natal. Obrigada. Feliz Natal.